assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zach, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo. Mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zach, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente,
esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zack e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo, mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada, só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que tá ligando não tá brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro, mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões. E ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar.
O cara do telefone ainda tá no controle. E a próxima ordem vem logo: ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara tá tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe. Tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zach, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo. Mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os dois filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado,
Mas o Matt tenta manter a calma. O Zack, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zack e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo, mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada. Só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que está ligando não está brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro. Mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos.
A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões, e ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara tá tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe. Tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zach, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo. Mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim?
O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zack, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zack e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo. Mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada. Só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que tá ligando não tá brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro. Mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia, de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história.
E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões, e ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara está tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe, tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zack, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo, mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente,
mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zach, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zach e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo, mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada, só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem tá por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt tá ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que tá ligando não tá brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro. Mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zach, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo,
mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões, e ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara tá tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe, tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com o celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zack, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo. Mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda,
O Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zach, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zach e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo. Mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada. Só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que tá ligando não tá brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos.
O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro. Mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões, e ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara tá tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão, mais um carro vira bola de fogo, mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe, tá sozinho nessa, precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e principalmente descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida, agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zack, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro. Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares.
É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo, mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zach, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zach e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil. O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo. Mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo.
Ele não tem mais controle de nada. Só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que tá ligando não tá brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro. Mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões. E ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara está tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe. Tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz. Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Matt Turner é um executivo daqueles bem ocupados, sabe? Vive com um celular colado na cara e mal tem tempo para os filhos. Um dia comum ele tá ali, levando as crianças para a escola. O Zack, adolescente meio revoltado, e a Emily, mais novinha e fofa. A esposa dele, que já tá meio cansada desse jeitão ocupado dele, fica em casa. Só que quando Matt liga o carro, já começa o BO. Sabe o que acontece? Toca o celular. Mas não é uma ligação qualquer, não. É um cara misterioso, com uma voz sinistra, dizendo que tem uma bomba no carro.
Isso mesmo, uma bomba de verdade. E o pior, se o Matt ou as crianças saírem do carro ou tentarem alguma gracinha, a bomba explode. Pensa na tensão. Imagina você preso no carro com seus filhos e um maluco te dando ordens por telefone. É isso que rola. O cara começa a mandar o Matt fazer um monte de coisa bizarra, tipo ir de um lugar pro outro, seguir rotas estranhas e até confrontar uns colegas de trabalho. E não é só ameaça não, viu? O cara prova que tá falando sério. Em certo momento, um outro carro explode bem na frente deles. É um colega do Matt que também recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Bum! O carro foi pelos ares. É aí que o Matt percebe que o negócio é real e que ele tá mesmo no meio de uma parada sinistra. Enquanto isso, a polícia começa a achar que o Matt é o culpado de tudo. Tipo, acham que ele é um terrorista ou um cara maluco fazendo atentado. Então, além de ter que proteger os filhos e obedecer o cara do telefone, ele ainda tem que fugir da polícia que quer prender ele. Um caos total. E tem mais. O filme é quase inteiro dentro do carro. Isso mesmo. Mas não se engane achando que fica parado ou chato. É o tempo todo com o coração na mão, porque você nunca sabe o que o maluco do telefone vai mandar fazer, ou se o carro vai explodir de uma hora para outra. Aí, no meio dessa doideira toda, o Matt começa a perceber que tem algo estranho na história. As ordens do cara misterioso não são só aleatórias, elas estão ligadas ao trabalho do Matt, tipo umas tretas com dinheiro, empresas, decisões erradas. E aí você começa a pensar, será que isso é só vingança? Será que tem mais gente envolvida? Imagina que você acorda num dia que parece ser normal. Tipo, café da manhã em casa, a esposa meio na correria, os filhos se arrastando para ir para a escola. É assim que começa o dia do Matt Turner. Ele é um cara ocupado, vive grudado no celular e parece que só pensa no trabalho. Nem percebe direito o que está acontecendo ao redor. Sabe aquele tipo de pai que está presente, mas meio ausente? É ele. Nesse dia, o Matt vai levar os 2 filhos de carro. O Zach, adolescente de uns 15 anos, todo na dele, com aquele jeitão de não quero papo. E a Emily, mais novinha, bem fofa, toda animada com um trabalho da escola. Eles entram no carro e o Matt liga o motor e aí começa a doideira. O celular dele toca. Ele atende, achando que é alguma coisa do trabalho, mas quem tá do outro lado da linha é um cara com uma voz sinistra. Estranho, calmo, mas ameaçador. E o que ele diz já gela o sangue. Tem uma bomba no seu carro. Oi? Como assim? O cara fala que colocou um explosivo debaixo do banco e que se o Matt ou qualquer um dos filhos tentarem sair do carro, bum, tudo explode. A primeira reação do Matt, claro, é achar que é trote, uma pegadinha de mau gosto. Mas o cara não tá brincando. Ele começa a dar detalhes do carro, das roupas das crianças, da casa do Matt, coisas que só alguém que tá vigiando muito de perto saberia. E aí vem a regra mais importante: ninguém pode sair do carro. E ele vai receber instruções ao longo do caminho. Uma espécie de jogo mortal. O Matt, ainda meio em choque, tenta não assustar os filhos. Ele inventa uma desculpa para não ir direto para a escola e começa a seguir o que o cara misterioso manda. A Emily percebe que tem algo errado, mas o Matt tenta manter a calma. O Zach, como bom adolescente esperto, começa a desconfiar mais rápido. Ele vê que o pai está nervoso e que algo sério está acontecendo ali. A primeira instrução é dirigir até um lugar específico da cidade. O Matt, mesmo sem entender nada, vai. A tensão começa a crescer. Você sente isso até do lado de cada tela. Não tem música alegre, não tem piada. Só silêncio, respiração pesada e aquela dúvida na cabeça. Isso tá mesmo acontecendo? Chegando no primeiro destino, o homem do telefone dá a próxima ordem. Ficar observando um carro igual ao dele, parado logo à frente. E aí, de repente, esse outro carro explode. Sim, explode de verdade. Com tudo, fogo, vidro voando, aquela cena de filme de ação mesmo. O Matt fica em choque. O Zach e a Emily também. E aí vem o medo real. O cara não tava brincando. Ele tá falando sério. A bomba existe. Se eles fizerem qualquer coisa errada, vão pelos ares. A explosão serve como aviso. A pessoa dentro daquele carro era colega do Matt, outro executivo, que provavelmente recebeu a mesma ligação e não seguiu as regras. Resultado, virou fumaça. A partir daí, o clima dentro do carro muda totalmente. O Matt sabe que tá preso naquele jogo. Não dá pra fugir, não dá pra sair. Ele tenta pensar em como escapar, mas não tem saída fácil.
O homem do telefone parece saber cada passo, como se tivesse olhos em todos os cantos da cidade. E o Matt percebe. Isso não é aleatório. Alguém planejou tudo muito bem. Enquanto dirige, o Matt ainda tenta disfarçar, mas os filhos agora estão completamente assustados. Ele começa a discutir com o cara pelo telefone, tenta negociar, tenta entender o motivo disso tudo, mas o homem só dá mais ordens, cada vez mais frias e calculadas. É aí que o Matt se dá conta. Esse dia, que parecia só mais uma segunda-feira chata, virou um verdadeiro pesadelo. Ele não tem mais controle de nada. Só pode obedecer, dirigir e rezar para conseguir manter os filhos vivos. E o pior, ele ainda nem faz ideia de quem está por trás disso ou por que ele foi escolhido. Matt está ali, dirigindo com os filhos no carro, com o coração batendo a 1000. Já sabe que tem uma bomba debaixo do banco, já viu um carro explodir bem na frente dele e já entendeu que esse cara misterioso que está ligando não está brincando em serviço. Agora é obedecer ou cabum. A tensão só cresce. O cara no telefone continua dando ordens. Ele manda o Matt dirigir até um banco onde o Matt e outros executivos costumavam lidar com investimentos. O Matt começa a sacar que o maluco não escolheu ele por acaso. Tudo tem a ver com o trabalho dele. O Matt chega no lugar, estaciona, e o cara manda ele ligar para um contato do banco. A voz do telefone quer que o Matt mova uma grana, tipo um valor absurdo, de uma conta para outra. Só que isso envolve uma operação ilegal. O Matt hesita, claro, mas aí o vilão manda uma foto da Emily, tirada naquele mesmo dia de dentro do carro. Aí não tem como brincar. Ele faz o que o cara manda. A essa altura, os filhos já sabem de tudo. O Zack, que no começo só estava irritado com o pai, começa a entender o desespero dele. A Emily tá morrendo de medo, mas tenta ficar forte. Eles viram uma equipe ali dentro do carro, mesmo com todo o medo. Só que tem outro problema agora. A polícia. Isso mesmo. Depois da explosão do carro anterior, aquele do colega do Matt, as autoridades entram no caso. Mas aqui tem um detalhe. Eles acham que o Matt é o criminoso. Acham que ele está envolvido com terrorismo, que está colocando bombas por aí, que é perigoso. Então imagina o caos. Ele está tentando obedecer o vilão para salvar os filhos, mas ao mesmo tempo tem viatura atrás dele, helicóptero seguindo o carro, todo mundo achando que ele é o vilão da história. E aí começa uma fuga doida. O Matt tem que fazer manobras no trânsito, desviar da polícia, seguir os comandos do cara no telefone, tudo enquanto as crianças estão ali no banco de trás, sem poder sair nem fazer nada. Tensão total. O Zack, que até então estava só reagindo, começa a ajudar. Ele mexe no celular escondido, tenta ver se consegue rastrear a ligação, descobrir de onde o sinal está vindo. Já a Emily fica tentando acalmar o pai. Eles formam um trio muito mais unido do que no começo do filme. E isso é importante, porque agora o Matt não está só tentando escapar. Ele quer entender por que isso está acontecendo com ele. E é aí que ele começa a ligar os pontos. A voz misteriosa não está atacando qualquer pessoa. Os alvos são executivos que estavam envolvidos com uma empresa de investimentos que fazia apostas arriscadas com o dinheiro dos outros. O Matt começa a perceber que ele e os colegas tomaram decisões que ferraram a vida de muita gente. Tipo, pessoas perderam tudo por causa dessas decisões, e ninguém prestou atenção nisso. Agora, parece que alguém quer vingança. Mesmo no meio do caos, o Matt começa a se sentir mal. Ele se pergunta se, de certa forma, ele não ajudou a criar esse problema. Se ele não tem culpa por tudo isso estar acontecendo agora. Mas não dá muito tempo para pensar. O cara do telefone ainda está no controle. E a próxima ordem vem logo. Ir para um novo lugar e se encontrar com outro executivo, que também está sendo controlado por telefone, igualzinho ao Matt. Aí rola outra sequência tensa. Os dois carros se encontram, param perto um do outro, e o Matt percebe que o outro cara tá tão desesperado quanto ele. A voz manda eles falarem entre si, comparar informações. E logo depois, do nada, outra explosão. Mais um carro vira bola de fogo. Mais um alerta. O Matt não pode errar ou vai ser o próximo. Agora ele sabe. Tá sozinho nessa. Precisa pensar rápido, seguir as pistas, proteger os filhos e, principalmente, descobrir quem é esse homem por trás da voz.
Não é mais só uma corrida para salvar a vida. Agora é pessoal. Ele quer justiça, quer respostas e começa a bolar um plano. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.